Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Só para te lembrar, pois eu tenho certeza que todo mundo sabe, uma maneira rápida de abandonar o pensamento é respirar conscientemente, o que significa inspirar e expirar. A respiração consciente significa que você observa a entrada e a saída, não visualmente, mas com a sua atenção interior. Algumas pessoas podem colocar seu ponto de observação nas narinas, mas provavelmente é melhor observar a entrada do ar, em outras palavras, para senti-lo, para que você sinta que está respirando. Você está fazendo isso de qualquer maneira, mas geralmente é inconsciente. Se você tiver que se lembrar de respirar, é claro que você morreria muito rapidamente. Oh, meu Deus, esqueci. Tarde demais. Então, consciente significa que sua atenção está lá. Sua atenção, então, segue a respiração conforme ela se move para dentro do corpo. E você sente isso. E ela segue a respiração quando você expira. Esse é um inspirar e expirar consciente. E imediatamente sua atenção se desvencilhou da consciência do pensamento. Então é assim que você pode descobrir o espaço interior imediatamente. Mesmo uma névoa de respiração consciente, uma inspiração e uma expiração, que é uma respiração completa, leva em torno de 15 segundos, talvez 10 segundos. Depende do comprimento da sua respiração, do tamanho dos seus pulmões. Você não precisa torná-lo muito longo ou diferente do normal que o corpo está fazendo. Você está apenas observando o que está acontecendo de qualquer maneira. E você descobrirá, se você estiver realmente lá, com a sua atenção no início da respiração, e no meio da respiração, e no final da respiração. Você não está pensando. Se você é real, se sua atenção está realmente lá, você não pode pensar ao mesmo tempo. É por isso que é uma ferramenta de meditação tão maravilhosa. É claro que é recomendado como um método de meditação e algumas pessoas praticam por 1 hora. O que estou dizendo aqui é que você pode intercalar sua vida com muitas meditações, consistindo em 1 ou 2 movimentos da respiração consciente. Essas são muitas meditações que você pode fazer em qualquer lugar, aqui ou onde quer que você esteja. Isso significa que toda vez que você faz isso, você não está pensando. Se você estiver pensando, você não está observando a sua respiração. Isso é simples. Assim, isso é uma coisa interessante observar. Quando você está respirando, quando há consciência do seu peito se movimentando, não há pensamento. Quando ele está afundando, não há consciência disso.
Então é uma maneira muito simples de, especialmente à noite, quando sua mente está dizendo que você absolutamente precisa pensar sobre seus problemas agora, ou às 3 horas da manhã, e se você não pensa em seus problemas agora, sua vida vai entrar em colapso muito em breve. Não acredite em cada pensamento que vem à sua cabeça. Então diga ok. Digamos, vamos respirar conscientemente. E então, imediatamente você percebe uma mudança na consciência. Porque você saiu do naufrágio. E isso vai fazer você se sentir tão bem que você pode querer fazer de novo. E não é uma droga, não é uma outra solução. Uma droga significaria, geralmente, algo que leva você rapidamente para baixo, pensando. Mas a consciência de que falamos aqui leva você acima do pensamento. Requer um estado de alerta. Existem certas semelhanças entre o estado abaixo do pensamento e o estado acima do pensamento. Mas também existem grandes diferenças. O estado abaixo do pensamento é o estado em termos humanos, um simplório, uma pessoa que é tão simples que sua mente não está criando nenhum problema. Apenas aproveitando as coisas que vêm, apenas gosta de comer e beber, assim como um hobbit. No mundo eles são criaturas adoráveis. Eles não têm ego ainda, ou apenas um ego muito rudimentar, porque eles não foram totalmente absorvidos pelo pensamento. Então eles estão em um estado mais profundo de conexão com o ser do que a pessoa absorvida pela mente. É por isso que eles podem realizar tarefas importantes que as pessoas mais inteligentes não podem realizar. Porque o tolo é a figura mitológica tradicional muito importante em diferentes mitologias. Tem certos poderes que as pessoas mais avançadas não têm tantas vezes. A tarefa importante é dada ao tolo para executar, porque isso, obviamente, não está explícito. Eu estou dizendo isso agora porque há um conhecimento intuitivo de que o tolo está mais profundamente conectado com a fonte da vida do ser. Ele não está totalmente perdido em pensamentos. Mas você não quer se tornar um tolo, novamente. Você tem que se levar acima, a um conhecimento muito mais profundo, a um mesmo estado de conexão, mas você passou pelo pensamento e ainda é capaz de usar a ferramenta do pensamento, sem ser usado por ele. É um passo enorme quando avançam na evolução. Mas para um observador externo, às vezes o humano completo e o chamado humano desperto não podem dizer a diferença, porque ambos parecem muito simples. E então a história sobre alguns mestres zen, quando eles tinham visitas, ocasionalmente eles os confundiam, porque havia um visitante que chegou para ver um famoso mestre zen e havia uma pessoa trabalhando no jardim. E disse: "Onde está seu mestre?" "Ah, lá naquela sala." E quando ele entrou naquela sala, o mesmo jardineiro estava sentado na cadeira do mestre. E disse: "O que você está fazendo na cadeira dele?" E então se descobriu que o jardim agora parecia tão simples, porque ele era o mestre. E muitas vezes, um longo tempo atrás, havia uma série de TV sobre Kung Fu, com David Carradine, que foi muito bem feito, porque o personagem principal era muitas vezes parte literal da atração de assistir. O
personagem principal era frequentemente confundido com alguém fraco e totalmente ineficaz, porque ele sempre se movia. Ele não tinha ego, então ele se movia muito simples. Ele só tinha uma flauta de bambu ou algo que ele carregava com ele. Então ele conheceu essas enormes águias. Ele visitava lugares tecnológicos como o Texas, onde eles têm os egos ainda maiores. Pode ser, não necessariamente, mas... Então, o encontro dessa pessoa com quem o considerava um tolo, apenas em momentos que de repente a ação era necessária, esse ser pacífico, de repente, tinha uma enorme energia que fluía para ele, e portanto, para derrotar as pessoas más ou quem quer que fosse, no episódio específico. De repente a energia fluía para o seu corpo e ele ia lá e resolvia o problema. Imediatamente, com Deus, não há ego. Ele não fazia nenhuma identificação com essa ação e voltava imediatamente para sua presença, como se nada tivesse acontecido. Então a pessoa que fez isso, o diretor, o roteirista, deve ter tido alguns insights sobre o estado de ausência de ego. Então, uma respiração consciente, você se levanta para cima do pensar que você não se torna estúpido, você não precisa temer que você vai se tornar estúpido quando você não está pensando. Você realmente se conecta com uma inteligência mais poderosa que pode usar o pensamento quando necessário. Você só se torna estúpido quando está pensando, quando está caindo no sono ou na inconsciência. É um estado de torpor relativo, ou qualquer que seja a palavra. Quando você se cansa, um certo torpor, se essa é a palavra certa, vem sobre você. E você vai ficando sonolento e não está mais pensando. Sim, aí talvez você esteja caminhando para um certo estado que poderia ser chamado de estúpido. Mas isso é muito diferente. Você se eleva acima do pensamento. E isso é, na verdade, que você está se conectando com aquela inteligência mais profunda, que é a própria consciência, a consciência incondicionada. E à medida que você faz desse seu lugar habitual, onde você mora, sua mente pode realmente funcionar de forma mais eficaz, porque pode ser usada por isso. Porque você já o desenvolveu. Você desenvolveu, tornou-se um ego e agora você o transcende. O que significa que você não o deixa para trás completamente. Ele ainda está lá para ser usado. Mas você não pode usar a mente efetivamente enquanto a mente estiver usando você. Então você tem um impostor fingindo ser você e pensando todos os tipos de pensamentos de acordo com o seu condicionamento, que não tem nada a ver com você, que é o condicionado. Os pensamentos são condicionados pela sua educação, pelo seu ambiente, pela cultura em que você nasceu e assim por diante. Então todo esse fluxo contínuo de pensamentos, que é investido com um senso de identidade, assume o controle e finge ser uma pessoa. Bem, basicamente é isso que é a chamada pessoa. Uma espécie de atividade de pensamento condicionada. Que tem um senso de si mesmo. Então o Buda já explicou todas essas coisas. Esse eu é uma ilusão. É o mesmo eu que Jesus nos diz para negar a si mesmo. O eu ilusório que o Buda disse nem sequer existe. Anatta, o não eu.
Então, lembre-se da respiração. Muitas vezes, durante o dia, você começa a sentir seu corpo com mais facilidade, conforme você respira conscientemente, 1 ou 2 vezes, você sente a vivacidade interior do seu corpo. Você pode levar a sua atenção também diretamente para o corpo, que é uma outra maneira relacionada à respiração. Porque a respiração leva a sua atenção para o corpo, mas você pode se concentrar no corpo. E essa é outra maneira de tirar a atenção do pensamento. Então, se você pensa que não pode, sua mente não vai te deixar em paz. Eu simplesmente não consigo parar de pensar. Isso não é verdade. É apenas outro pensamento que diz que você não pode. Não faça isso. Então, se você acredita nesse pensamento, então ele se torna verdadeiro para você. Mas se você perceber esse tipo de coisa, você não pode fazer isso, ou qualquer expressão que você use. Por exemplo, eu tenho muito em meu prato. O que significa para a sua mente? Que você não pode fazer isso agora, talvez um pouco mais tarde. Ou, é claro que nunca chega um momento em que sua mente lhe diz, ok, agora você pode parar de pensar. Mas você pode. Então, atenção no corpo. E imediatamente você pode sair. Pode ser uma escolha. Aí está a consciência suficiente em você para ter a escolha. Ainda há milhões no planeta cuja consciência não é desenvolvida o suficiente para sequer ter uma escolha no que diz respeito ao seu estado interior. Eles são totalmente dirigidos pelo seu condicionamento. Entidades totalmente condicionadas. Para dizer a eles que eles têm uma escolha, seria errado. Eles não têm. Precisam chegar a um lugar onde já existe um certo grau de consciência. Há sempre um grau limitado. Você se separou do pensamento e percebe que há um espaço consciente e há os seus pensamentos. E você começa a ter uma escolha. E, finalmente, é claro que tudo que você expressa na linguagem é uma perspectiva limitada. Nunca é toda a verdade. Então, sempre que alguém diz algo, nunca pode ser a verdade completa. Você sempre tem que olhar para outras perspectivas também. E quando eu digo que você tem uma escolha, é o que parece ser e é uma perspectiva útil. E útil em última análise. Você não está separado da totalidade da consciência. Então eu posso dizer, a consciência escolhe se expressar através de você, mas para você parece que você teve uma escolha, mas você é a consciência. Não vamos confundir muito, porque a linguagem pode complicar as coisas excessivamente. E não exige uma explicação final. Algumas verdades definitivas a serem expressas através de conceitos só podem apontar, como o famoso dedo apontando para a lua, que os budistas falam. O dedo apontando para a lua. Agora, geralmente, seu cachorro pensará quando você apontar para algum lugar, o cachorro geralmente olha para o seu dedo. Ouvi dizer que existem alguns cães que já são avançados o suficiente para olhar além do dedo. Eu ainda não conheci nenhum. Então, quando você tem um ensinamento espiritual, quando você aceita uma declaração e acredita na declaração, em vez de ir para onde a declaração aponta, isso é confundir o dedo com a lua. Ainda há, por exemplo, eu digo que a quietude já está em você. Está apenas encoberta por muito ruído mental. Então alguém poderia vir e dizer, eu acredito que a quietude já está em mim. Eu acredito nisso completamente. Sim. Mas você já provou?
Não, eu apenas acredito. Então isso é algo maravilhoso. Essa é a sua prática. Não importa onde você pratica ou seja o que for. Onde quer que você esteja em sua vida, você pode praticar. Cada situação, cada momento são as duas dimensões. E é isso. O fim do medo vem com isso. O medo é uma condição humana normal para a maioria das pessoas. Às vezes enterrada sob outra coisa. O medo em suas muitas manifestações, nervosismo, tensão, ansiedade, raiva, realmente vem do medo. O estresse é realmente uma forma de medo. Todas as muitas formas do medo são bastante normais. Mas por quê? Isso é tudo que você sabe. Isso é o medo. Você não sabe do que está ali dentro. Uma vez que você saiba disso também, é o fim do medo. Porque nada pode ser destruído. É por isso que começa o curso de milagres, que é tudo o que você sabe. O prólogo, o primeiro, antes de tudo começar, diz que este curso pode ser resumido nas seguintes palavras: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Aqui está a paz de Deus. Nada real pode ser ameaçado, e isso está aqui. Porque nada irreal existe em última análise no mundo da forma. A forma, em última análise, não é real em si mesma. Nada irreal existe. Nisso, o que significa saber disso, está a paz de Deus. Deus, é claro, é o sem forma, o atemporal, o eterno, o não manifestado, que está dentro e além do mundo. Alguns de vocês, como mencionei anteriormente, são capazes de sair de suas mentes e podem praticar isso por meio de uma escolha consciente. Estar presente. Nada para pensar agora, apenas para estar presente. Você não carrega sua história com você quando está presente. Sua situação de vida. Eu uso essa palavra no Poder do Agora, muito importante. Sua situação de vida, todo mundo tem uma. Passado, futuro, relacionamentos, trabalho, saúde, finanças, onde você mora, o que acontece com você e toda a sua situação de vida. Você tem uma vida. Você está aqui, você tem uma situação de vida. Claro que tem. Mas você também tem. Não é que você tenha uma vida, você é a própria vida. E quando sua situação de vida é tudo que você sabe sobre si mesmo, que é outra forma de colocar essa percepção, é tudo que você sabe, então você sente falta da vida. Agora, você é muito bom em lidar com sua situação de vida, mas sente falta da vida. Você faz todas as coisas certas, mas isso nunca te leva a lugar nenhum, porque você sente falta da vida. A vida é agora, e a vida não está no fazer. A vida está no ser, no agora. Saia do pensamento,
para uma grande quietude, se você puder. E também outra maneira é não acreditar completamente em todos os pensamentos que vêm à sua cabeça. Perceba que é um pensamento. É uma posição, é um julgamento, não totalmente identificado com isso. É uma história que você está contando a si mesmo. É incrível quantas histórias as pessoas contam para si mesmas em suas cabeças. Muitos estão completamente distorcidos. Não é a realidade. São as histórias. Como você vê a realidade. A realidade costuma ser muito mais simples e benigna que a sua história. Uma das primeiras lições do curso em Milagres diz que você deve olhar para as coisas ao seu redor na sala e dizer: nada do que vejo nesta sala significa alguma coisa. Essa mesa não significa nada, esse copo não significa nada, essa mão não significa nada, este chão não significa nada. Agora, o que essa lição significa? Isso não significa nada. O que isso significa é que está tentando apagar a conceituação contínua da realidade, com rabiscos em um quadro negro. Porque o que quer que você pense que significa é um conceito em sua mente. E se você negar a conceituação contínua e compulsiva da realidade, é como apagar o condicionamento de sua mente. E chegando no lugar onde está o Dalai Lama, não sei. Portanto, esta lição do curso em Milagres, tudo o que ela ensina é chegar ao lugar do vazio espaço, do estado de alerta. Não mais preso ao pensamento conceitual. Isso não significa nada. E é claro que é outro você. Você está se movendo para uma dimensão diferente, vivendo dessa maneira. É só você habitar e de repente a vida se abre. E toda a estreiteza que a mente lhe impôs se dissolve e a vida se torna espaçosa. Porque você encontrou o espaço interior. De repente há um espaço para a vida. E não mais um lugar ameaçador. O que a vida vai fazer? De onde vem minha próxima ameaça? E novamente, a mesma coisa. Por exemplo, há todo um ensinamento espiritual baseado em negar a realidade de sua história. Os ensinamentos de Byron Katie são baseados no simples fato de negar sua história de como eu sei. Eu realmente sei que isso é verdade? Não, eu realmente não posso saber disso. Então você chega ao mesmo lugar onde está o Dalai Lama. Eu não sei. Então é uma coisa maravilhosa se você pode entrar nesse não saber. E então, mas é apenas não saber do ponto de vista da mente conceitual. Você está realmente conectado com uma inteligência mais profunda, incondicionada. E se você realmente precisa saber alguma coisa, a coisa vem. Mas vem da amplidão do não saber.
Bem, é um pouco como pular de um penhasco e depois ver se você consegue voar. Pro ego é um pouco assim. O ego diz: ei, não vá por aí, amigo. Porque o ego resolveu tudo. Ele explica o todo, tem a sua filosofia de vida. Pode ser muito defeituoso, uma filosofia muito limitadora, mas tem algum tipo de filosofia de vida. Cada pessoa tem sua história, através da qual interpreta a realidade. E geralmente não é uma obra de ficção agradável. Mas pelo menos você acha que sabe. Isso lhe dá uma base ilusória. E claro, o ego pensa: não posso, se eu abrir mão disso eu não vou saber mais nada. O que, de certa forma, é verdade, mas não totalmente verdade. Em um sentido mais profundo, você apenas abre mão de uma distorção da realidade, criada pela mente condicionada, que faz parte da mente humana coletiva, em qual o seu atual estado de evolução. E assim a mente coletiva, da qual sua mente faz parte, criou esse mundo feito pelo homem, que está cheio de problemas. E eles parecem ser que surgem um após o outro. Quando você pensa que uma coisa é melhor agora, de repente, oh meu Deus, agora é economia. Ferrou. E é isso. Então é isso, e vem outra guerra. E é sempre assim. No solstício, o Sol atinge seu ponto mais alto e depois inverte o seu curso. Por assim dizer, da nossa perspectiva, da perspectiva da cidade aqui na Terra e da nossa perspectiva, é uma espécie de ponto imóvel entre dois solstícios de movimentos. Na verdade, significa sol e stis, que vem do latim, que significa ficar parado. Então parece que, por um momento, o sol fica parado. Um pouco parado, um pouco como jogar uma bola para o ar. Você a joga para cima e ela sobe, e então chega um momento, um breve momento, em que ela para de subir e ainda não começou a cair. E esse é o ponto de quietude. Que era e talvez seja essa a razão, ou a razão mais profunda, pela qual em muitas culturas o solstício é um evento espiritual. O ponto imóvel é um ponto semelhante que existe quando você inspira e chega ao final do movimento do peito. Por um breve momento, há aquele ponto imóvel entre as duas respirações, entre a inspiração e expiração. E novamente no final há outro breve ponto, antes da inspiração começar. E esses são pontos muito poderosos se você se conscientizar deles. Eles são portais maravilhosos para a quietude. Você pode fazer isso agora mesmo enquanto me ouve. Você expira, o fim é uma cessação do movimento. Quando você presta atenção nele, você pode ficar um pouco mais longo esse momento. Mas não há necessidade de forçá-lo de forma alguma. Quando você presta atenção nele, ele naturalmente se torna um pouco mais longo, alcançando aquela dimensão dentro de você, tornando-se consciente dessa quietude. A inspiração pode ser muito útil. Eles contêm todo o movimento de sua vida e do universo. O começo da inspiração, que começa do ponto imóvel, é a entrada em forma de crescimento, desenvolvimento, então atingindo a maturidade e realização.
Então você alcança aquele ponto de sensação, aquele ponto de quietude, e então vem o movimento reverso. Você tem que se tornar alinhado com qualquer movimento em sua vida, por exemplo, e render-se a ele, e reconhecê-lo pelo que é, o movimento natural, a jornada de volta para onde tudo começou, a quietude. Se você não estiver alinhado com ele ou resistir a ele, é algo muito desagradável. Porque você percebe que em vez disso, de crescimento e desenvolvimento, e ganho e obtenção, e multiplicação e adição, e experimentando o oposto, você pode sentir perda. Ou as pessoas ao seu redor começam a desaparecer, as coisas estão diminuindo em vez de crescer. Até mesmo o seu corpo físico, você pode começar a notar, começa a encolher de alguma forma. Então, se você se alinhar com esse movimento, que tradicionalmente pode ser chamado, você percebe que seu grupo está começando a envelhecer. Isso pode ser uma coisa maravilhosa. E como eu disse, se você não se render a ele, reconheça que é um movimento universal. E pode ser profundamente espiritual se você estiver alinhado com ele. Mas se não estiver, é um processo doloroso. Se você ainda estiver preso em seu ego, no momento em que você atinge a reversão do desenvolvimento e crescimento para o movimento oposto, então o movimento oposto é sentido como algo muito doloroso na meditação. Eu diria que a inspiração é mais importante do que a inspiração. É quando você deixa ir e em sua vida, potencialmente, o estágio de dissolução. Ele tem maior potencial espiritualmente do que o estágio de desenvolvimento. Mas não importa quantos anos você tenha, você pode ter 20 anos, você já pode experimentar em cada inspiração que você já pode experimentar aquele movimento universal, saindo e indo. Y si aceptamos la forma y la práctica es cada momento solamente este momento. Aceptamos la forma, entonces interiormente se abre el espacio. Nosotros entonces somos espacio para lo que sucede. Somos espacio para cada situación. Somos el espacio para cada sufrimiento. Y muy de repente vemos que si nosotros llevamos esa dimensión a este mundo, esta dimensión del espacio que no juzga, que permite la forma del momento ser como es. Si no juzgamos lo que es, entonces esta ausencia de juicio es también la ausencia de pensamientos que imponemos sobre el mundo. La ausencia de este involuntario nombrar las cosas continuamente. Se abre, si yo digo sí al momento presente y lo siento, este sí, no es solamente algo mental, me abro a la vida y entonces siento en el fondo lo que no tiene forma, el yo
atemporal. El yo que no tiene nada que ver con mi historia personal. Lo siento como una presencia, un espacio en el fondo, en este momento. Palabras, percepciones visuales. En el fondo, siento mi propia presencia. No es mi propia, pero por un momento lo llamamos así. Mi propia presencia, pero va mucho más allá del pequeño yo. A través de esta presencia, que es simplemente un estado de alerta espacioso. Es simplemente esto. Existe, obviamente, um provérbio famoso na Bíblia, e vamos concluir porque estamos neste espaço maravilhoso, e preciso dizer mais uma coisa sobre a Bíblia. Sê silencioso e sabe que eu sou Deus. Um dos provérbios mais profundos da Bíblia. Claro que a Bíblia é uma amálgama de todo tipo de coisas, mas existem algumas joias maravilhosas. Sê silencioso e sabe que eu sou Deus. Por outras palavras, o transcendente, o divino, só pode ser encontrado através da quietude. E se reparares em todas as palavras que compõem esse provérbio, ser, sentir o ser que tu és, eu sou, o ser, o verbo, são o mesmo, pertencem à mesma palavra. Primeira pessoa do singular do verbo ser é eu sou. Parecem palavras diferentes. Ser silencioso, sem pensamentos. E não do ponto de vista da mente. Tornas-te ignorante quando ficas silencioso. O ponto de vista da mente é: eu preciso resolver os problemas. Isso tem o seu lugar. Mas a profundidade de ti não precisa resolver nada. Na realidade, acedes a uma inteligência mais profunda, a uma inteligência incondicionada. E isso é o conhecimento, é o saber do qual surge o conhecimento intuitivo. Sê silencioso e sabe que eu sou, volta ao ser, o verbo, Deus, o um. Atemporal, transcendente, sagrado, Ser silencioso e sabe. Cada palavra significa o mesmo. É uma expressão do mesmo. Ser silencioso. Sabe que eu sou Deus. Isso é lindo. Obrigado. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.